Fala pessoal, Hugo Guedes aqui da Repasse Podcast. Estamos aqui iniciando o nosso 6º episódio. Estamos aqui, tô aqui com o meu parceiro Kiko Decker. Tu quer preço, então tome. Fala aí, Kiko. É isso aí, moçada. Tu quer preço? Então tome mais um podcast pra arrebentar. Hoje vai ser pra arrebentar. Porque nós vamos falar de quê? Da parte mais que da engajamento e tal, que é sobre, né? Garantia, Garante. processo. Isso aí, E Gu. o cara é fera. Eu Não, o tava cara é. conversando, Eu tava falo que é o conversando com ele mestre. aqui no off aqui. Rapaz, o cara é diferenciado. Não, esse aí eu vou dizer pra ti, ele sabe cada código, cada artigo é 1, 2, 3, é um não sei o que e tal. O homem é fera. Estamos aqui agora, aqui na minha frente, Douglas. O Fala, meu amigo. especialista, advogado especialista. Vamos se dizer especialista, né, Kiko? Isso aí. Do ramo de automóveis. Douglas, parabéns, obrigado, na verdade, né? Te agradeço por ter vindo aqui no nosso podcast aqui. Quero te parabenizar pelo teu trabalho. Te acompanhei ali nas redes sociais ali, te segui no Instagram ali. E vamos lá, vamos conversar. Conta um pouco da tua história, quem que é o Douglas, como é que tu começou, como é que foi esse negócio de carro. Conta aqui um pouco pra gente poder iniciar Bom, esse bate-papo. vamos lá. Primeiramente, eu agradecer meu amigo grande Kiko Decker. Ô, Né? Tem meu que cumprimentar irmão, o rapaz, tamo junto. que o homem é diferenciado, Tamo né, na junto. internet. Já tivemos alguma coisinha por fora pra tocar ali, fishing e tal. Mas assim, agradecer também meu amigo Gustavo. Muito, cara, foi muito receptivo, tá? É uma satisfação, Douglas. Te agradecer demais mesmo pela humildade que nós trocamos ideia ali na frente. Meu amigo William também, aqui o homem dos botões, Isso aí, né? Que tá aqui fazendo todo o esquema e tal. E agradecer porque, assim, é importante a gente vir aqui falar sobre a questão de garantia e tudo mais, porque é uma matéria, principalmente sobre veículos usados, que ela é muito discutível, né? Principalmente na internet e tal. Eu, falar um pouquinho da minha história, da onde que eu vim, eu iniciei cuidando na área administrativa, tá? Fazendo ficha, fazendo financiamento, cuidando questão de contrato, enfim. Só que eu tinha o conhecimento jurídico, né? Eu tinha a minha graduação, enfim. E aí, normalmente, dava alguns problemas, o pessoal vinha em mim. E na época eu não tinha conhecimento da área do consumo. E aí eu comecei a ir atrás de outros advogados. E, cara, eu sempre apanhando. Porque pelo menos lá, que eu sou a região do Sul, né? Ali Gravataí, Grande Porto Alegre. Cara, eu não conheci um advogado que tinha um conhecimento sobre direito automotivo. E todos que eu falava, ele falava o seguinte: o consumidor tem direito. Eu pensava, tá, mas, cara, eu vendi um carro com 10, 15 mil de margem e o cara vai me cobrar ainda. Eles, não, paga. E aí, pra internet, não achava. Beleza, comecei a estudar. Peguei um advogado uma vez, me deu um pau verbalmente, porque minha ideia não era atuar no ramo automotivo. E eu falei, não, mas não pode. Que eu gosto assim, ó. Cara, eu gosto com a outra parte, ele ter o conhecimento. Eu gosto que o cara me bata. Porque se ele me bater, eu vou atrás e vou estudar, porque ali na frente eu vou querer bater nele. É assim o jeito que eu gosto. E aí aquele cara tinha me batido. Cara, a gente tinha um processo e tal, me bateu de novo. E aí eu comecei a estudar. Eu fiquei 2 dias num processo que ele tinha me batido. E comecei a estudar e eu falei, ó, tem alguma coisa que dá pra nós. O lojista também tem direito. E comecei a estudar. E aí, naquele processo, deu certo. Eu falei, ó, tá aqui a chave. Cara, depois daquilo, eu saí da loja, de novo, eu não queria estudar, eu não queria atuar no ramo do direito automotivo. Eu fui para uma outra área do direito, mas o direito automotivo estava sempre me chamando. Sempre te seguia, ele tava te puxando. Falava, vem. E aí, quando eu voltei para a loja, porque eu saí depois, fiquei um tempo fora atuando só no direito e voltei, eu falei, cara, não adianta. Se o negócio tá chamando, é aqui que a gente tem que ficar, né? E aí eu voltei e excluí tudo que eu estava fazendo por fora. Digo assim que eu tenho 98% dos meus clientes são da área do direito automotivo. Os outros 2% que não são do direito automotivo, quem cuida é a parte, que tem um pessoal que trabalha comigo. Então, eu comecei a atuar aqui e comecei a estudar muito. Cara, muito. E decisões do Brasil todo. E aqui eu comecei a ver a questão da diferença, na verdade. E eu falei, ó, o lojista também tem direito. Código de Defesa do Consumidor, ele dá direitos ao consumidor, mas também dá deveres. E aqui começou a mudar a chave. E aí estamos aí até hoje, né? Tocando ficha. O legal disso aí, né, Kiko, que quando eu iniciei com venda de carro,
A gente sempre falava, não, garantia, consumidor. E eu sempre ficava me perguntando, pô, a loja nunca foi beneficiada, vamos se dizer, né? Porque o lojista sempre tomava a ré da garantia. Mas quando tu iniciou isso, eu vou até aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Tu acredita que talvez até hoje o Código de Defesa do Consumidor ele beneficia mais o cliente de pessoa física ou tu acha que é Na igual? verdade, assim, hoje, te falando, o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado em 91, tá? Lá atrás, aqui é importante a gente mencionar isso. Vamos tratar para aqueles carros antigos, Brasília, Fusca, Monza, Cadete, era carros que tinham muito mais durabilidade em questão de componentes internos do que os carros que tem hoje. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, né? Quando eu era piazinho, sim, idade do meu filho, eu lembro que meu pai bateu um Fuca num ônibus. Cara, deu uma amassadinha. Tá, ele devia estar com 50 km por hora. Vai bater um Kwid pra te ver hoje. Rapaz, diz aí, Kiko. Nossa, eu já tomei um talagaço com o Quid O ontem. que, Não quer nem saber de Quid. Ah, tá louco, cara. o que que acontece? Às vezes, tá? Sobre toda essa questão de carros, aqui que é o ponto-chave, que eu acho que é a diferença, os carros antigos, os componentes deles tinham mais durabilidade. Hoje os carros novos, ele tem muito uma questão que a gente fala que é obsolescência programada, tá? É a diminuição de durabilidade de peça para que eles possam vender mais e ter mais vantagem, né? Correto. Porque daí vai ter que ficar comprando e vendendo e tal, trocando as peças. E aí que é o ponto. Como que eu vou tratar um veículo antigo, aquele que eu... Vamos dar qualquer exemplo, um carro 2010, 150 mil quilômetros. Eu não posso fazer a mesma tratativa de um veículo 2024 com 10 mil quilômetros, por exemplo. Uhum. Ele vai vir com desgaste. E aqui o consumidor ou outros, eles não têm conhecimento e pensam que tudo é a mesma coisa, na verdade não é. E o CDC ele não diferencia isso, entende? Ele fala que é bens móveis, o artigo 26 ele fala que é bem durável e 90 dias de garantia. E qual que é a linha de raciocínio? Um veículo é um bem durável? Estruturalmente ele é, mas os componentes dele não. Douglas, Bora. com todo o conhecimento que tu passou para mim, já até a gente fez lives e tudo mais e tal, e eu aprendi demais contigo e hoje a empresa Tomi tá indo num caminho muito bacana assim, é porque tu ensinou, passou esse conhecimento para nós. Agora minha questão é o seguinte, cara, a gente percebendo que tantas falhas nos códigos, né, nessa parte aí, existe alguma coisa onde sei lá, uma diretoria, alguém, um grupo trabalha sobre isso? Porque as coisas mudaram, mano. Uma coisa era um motor lá, um motor AP, um motor. Hoje, pega um motor de um Kwid aí descartável, entendeu? Que não dura nada, entendeu? Existe alguma coisa assim? Então, cara, a princípio, tá? Eu vejo que muitas das vezes tem um pessoal que. Até me fugiu o nome agora. Esse pessoal que faz Um órgão, alguma coisa? isso. Procon, né? Não é um Procon, mais direcionado para lojistas, tá? Tem um pessoal. Qual que é a minha linha de raciocínio? E que deveria ser, e eu não vejo que está indo. Algumas eu já vi em São Paulo que estão engateando nesse sentido. Tem um colega meu, que é colega que eu falo é advogado, né? Que atua também no direito automotivo. Eu sei que lá no Espírito Santo também está dessa forma. Mas o que eu acho, tá? Sobre o ramo automotivo no todo. Cara, aqui falta união de todo mundo. Certo. Porque assim, a diferença de veículo usado, ele é totalmente diferente de um veículo novo. Novo. Com certeza. E aqui, muitas das vezes, como que a gente vai conseguir vencer e trazer essa questão de direito, conforme eu mencionei antes, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz direitos para o consumidor, mas traz deveres. E para a loja, ele dá deveres como também dá direitos. Nesse caso, se a gente tiver mais conhecimento, nós do ramo automotivo, aqui a gente vai ter mais proteção. E ali na frente a gente pode sim trazer alguma outra coisa nesse sentido, tá? Tanto é que assim, o judiciário, ele já entende isso, tá? Que um veículo usado, ele é diferente de um veículo novo. Nós, pessoal do ramo automotivo, a partir do momento que eles tiverem o conhecimento, eles vão começar a entender. Te pergunto, né? Antes de nós termos conversado, a tua linha de raciocínio não era outra? Totalmente diferente. Não vendia carro assim, não ia vender carro assim. Então, imagina, quanto mais conhecimento, mais fortalecido. Por isso que o meu intuito, que quando eu vim para a internet, era para isso.
Eu comecei a atuar numa loja, vi que deu diferença lá, e aí teve uma outra loja que me contratou para fazer assessoria, eu vi que deu diferença, mas eu pensei, cara, só aqui não vai dar. Porque vinha um outro cliente com vício na loja no qual eu atuava e me falava as mesmas questões que estava aqui. Eu falei, não, amigo. Aí eu tinha que bater nele, que nem nós estávamos conversando atrás. Falou, a garantia ele é do todo ou não? Ah, Qual artigo que fala? sim. Me mostra qual artigo que fala. Só que assim, ó, a gente tá hoje agora falando sobre um assunto que a gente tá bem mais na frente, mas tem coisa muito mais básica que o pessoal vai se identificar depois no questionamento e tal. Mas o que a gente tá falando hoje é muito importante. Tu tá falando para mim que o juiz lá já entende que sabe, o usado não sei o quê. Que bacana que o juiz entende. Mas será que não era de resolver o problema já antes, lá no consumidor, na lei do consumidor, já botar identificado que se o juiz já entende, por que lá para deixar todo esse vago? Porque hoje a gente vai fazer um podcast que eu tenho certeza vai ter um engajamento do caramba. Porque vai ter perguntas, vai ter respostas, e o pessoal vai dizer assim, que não é assim, tu vai ver com o Celso Russomano, sei lá o quê, sim. e tal. Só que se o juiz já entende, né? A gente sabe que teria que mudar isso, por que não mudar e parar com isso? Pô, mano, tá comprando um repasse, tá comprando com abatimento de valor, né? E é sobre isso que a gente tá falando Bom, hoje. o que acontece, Kiko? Pra gente chegar aonde tu quer chegar, aqui daí tem que entrar na questão política. Porque quem faz as leis no Brasil é o Entendi. legislativo. Entendi. É deputado, é senador. E aí vamos lá, para a linha de raciocínio. Tá. Por que eu acho que é muito difícil, tá? Por isso que eu falo que nós, do ramo automotivo, principalmente os lojistas, a gente tem que se unir nesse propósito para botar entre aspas, uma pressãozinha nesse pessoal. Vamos lá. Vamos pensar que eu quero longe da política, tá? Mas vamos pensar que eu seja um candidato a não sei o quê. Eu vou ir a favor de um lojista ou a maioria, 70%, 80%, que são da área do consumo, que vão me bater e não vão querer me votar? Entendi. Não vão querer votar em mim. É aqui que é a chave, porque a questão hoje, a política, Entendi. ela envolve e aí chega nos atrapalhando um pouco, entende? Só que eu já vejo de outra forma, cara. Se fosse uma coisa mais clara, muitas mais pessoas poderiam estar trabalhando com isso. Porque hoje, cara, a gente está numa dificuldade, cara. O lojista, para vender preço final, ele tem dificuldade, entendeu? E ele tem carros lá parado. Tem carro parado que ele não está vendendo e ele acaba não vendendo para um repasse e botando dinheiro no caixa, por quê? Porque tem o medo daquela pessoa que comprar vai incomodar ele. Mas talvez não era, talvez de fazer um movimento, não sei se é ou não é, mas hoje a gente tem um contato de muita gente forte, galera da mídia, o UAI, né? Temos vários caras que trabalham nessa Alto modalidade, Fácil. Alto Fácil, Xandão, né? Temos vários hoje no mercado. Essa que é a ideia. Tu colocou um ponto importante. E é o meu mesmo propósito, vamos dizer. Qual que é o nosso meio de comunicação hoje? Que a gente possa alcançar alguma questão de força? A internet. Isso. Imagina, sobre essa tua ideia que tu mencionou, se pegar a maioria do pessoal, tá, que são influenciadores do ramo automotivo, e se juntarem, cara, aqui vai fortalecer, sem dúvida. Mas a gente tem que chegar a fazer isso, entende? Entendi. Por óbvio, que aqui todo mundo tem que ter o conhecimento. Eu vou te dizer por mim, lá em 2024, quando eu comecei a postar, foi essa era a minha ideia. Eu estava atuando aqui ela tinha mudado. Eu falei, tá, mas por que aqui em Porto Alegre, do lado da minha cidade, lá, tá? Aqui eu vejo que muito lojista, ele paga sem ter o dever. E aí eu falei, cara, como é que eu vou conseguir fazer isso para esse pessoal? Aí foi, disse, não, vou começar a ir pra internet. Cara, tomo muita porrada lá, mas tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Mas sempre vai ter alguém criticando, né? Assim, Não, na parte dele eu acompanho, assim, eu olho lá os comentários, nossa. Não, mas pra mim tá tudo tranquilo. O cara que vai, eu nem leio. Tu nem liga, como é que tu leva isso? Cara, pra mim tá de boa, o cara vai lá. Eu gosto da trocação de ideia, tá? Se tu tiver fundamentação, tiver conhecimento, aí nós vamos trocar ideia. Cara, agora que eu vejo ali o pessoal falando um negócio sem pé e sem cabeça, eu leio e falo, beleza, que nem trocar página, segue embora, vai embora. Não dá vontade de pegar e olhar assim, isso aqui dá um processinho. Não, tem uns que dá, mas eu vou ler oculto. Cara, eu vou ficar me estressando com isso. Todo dia tem uma coisa nova batendo. Se eu vou mais estressar com isso aí, deixa ele, vai, segue. Ô, doutor, eu tenho uma dúvida aqui que eu queria fazer uma pergunta há muito tempo.
Porque teve uma época que a gente trabalhou com uma empresa terceirizada. E futuramente a gente tem ideias, tem muita gente, muito lojista, inclusive, teve ideia, repassadores, inclusive, que querem fazer um movimento diferente, igual a gente vai fazer nos dias 20, 21, 22 aqui, que é o feirão repasse abaixo da tabela FIP. E a minha dúvida é, quando a gente contrata, por exemplo, oferece para o cliente um serviço de garantia terceirizada, isso pode isentar o lojista que vende final durante os prazos de 90 dias ou é a Cara, mesma coisa que então, nada? vamos lá. Aqui tudo vai variar, tá? Pode ser que, e na grande maioria das vezes, aqui tu vai responder de forma solidária. Se a venda ela foi dentro da tua loja, tu que formalizou a questão do contrato, tu vai responder solidariamente com com a empresa terceirizada. E te digo, se caso, tá, venha ter um outro tipo de contrato, tu também vai responder solidariamente. Porque a relação de consumo está entre a tua empresa e consumidor. Vou te dar um exemplo. Financiamento. A partir do momento, eu vendi aqui dentro, tá? Fiz um financiamento. O banco financeiro, ele responde solidariamente. Porque a relação de consumo, eu costumo falar que aqui há uma tríade de negócio. Tá? Eu num ponto, como lojista, por exemplo, tu, Gustavo, como consumidor, e tal, o Kiko do outro lado como banco. Uhum. Aqui, o elo da relação de consumo está eu e tu, e se for compra presencial, tu não tem direito, por exemplo, e tá aqui ó, o Kiko Banco, o Kiko tem dinheiro, né? Aí ele pode emprestar pro pessoal, CDC, imagina? Boa, né, Kiko? Boa, boa, boa. Kiko CDC, hein? Bah. Ah, ó, tem que ter participação nos royalties. Aham. Aí aqui, Kiko e banco, se for fora, teria que dar o direito de arrependimento, mas aqui a responsabilidade do banco, ele tem solidariedade aqui na questão da relação de consumo. Aqui tem tudo varia da questão de contrato, tá? Mas tem risco. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Questão, já que a gente envolveu esse negócio aí de garantia e tudo mais. Garantia de particular, existe ou não existe? Por exemplo, eu, pessoa física, vou vender um carro para você. Se o carro der problema durante um prazo de 30 dias, 45 dias, tu tem o direito de me cobrar pela garantia? Se for vício oculto, sim. 445 do Código Civil. Aqui, se a venda entre particulares, aqui é um ponto importante. Vamos lá. Vamos imaginar que eu, Douglas, compro e vendo carros. Tá? Tenho 5 carros que eu comprei agora, tal, comprei e vendi. Sou CPF, não tenho CNPJ. Aqui eu respondo como fornecedor. O artigo 3º ele fala que todo fornecedor é pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, se eu compro e vendo, eu respondo. Tá? Vamos excluir essa parte, agora eu vou te responder. Vamos supor que eu tenho um carro faz 2 anos e eu te vendo. E dei um vício oculto. Aqui, a partir do momento que eu te vender, tu tem 30 dias para reclamar depois da constatação do vício oculto. 445 do Código Civil. Então, conforme legislação, tá? Tem que dar garantia sobre o vício oculto. No Entendi. particular, No particular. particular. Pois é. Tá, mas e se ele olhou o carro, valeu o carro? Então, é que tem a diferença do desgaste natural ao vício oculto. O vício oculto, a gente tem que entender a questão do conceito, tá? Tá. Eu vou tentar ser bem objetivo. O conceito do vício oculto é todo aquele dano grave Tá. e pré-existente. Ou seja, eu vendi com aquilo, mesmo que eu não tenha conhecimento. Vamos supor que eu peguei um carro, qualquer carro aí, vamos lá. Peguei um carro e fiz o motor, tá? Levei para retífica e na retífica ela ficou uma rachadura. Eu não tinha conhecimento, os caras deixaram passar. E aí eu vendi pro Kiko, eu pessoa física, tá? Uhum. Normal, não trabalho com carro. E aí eu vendi pro Kiko. Aí o Kiko começou a andar e viu que tinha problema no motor. Ele abriu o motor, fez um laudo e viu que tinha uma rachadura dentro do bloco do motor. O que é isso? Um dano grave. Tá, mas e aí? Tinha no momento da venda? Sim, era pré-existente. Porque o Douglas mandou para retífica. Então, logo, eu tenho que dar garantia sobre o vício oculto. Diferente de suspensão, diferente de freio, diferente Então, de outras coisas. o vício oculto é como se fosse motor e câmbio. Também não. Basicamente isso ou não? O vício oculto é todo aquele dano grave pré-existente. Vou passar um outro exemplo aqui, tu vai entender. Vendi um carro com 50 mil quilômetros, tá? Vou botar aqui. E aí tinha o bloco de um motor rachado. Vocês não sabiam. Eu também não, porque eu recém tinha pego num negócio. Eu vendi uma casa, por exemplo, e peguei o carro e vendi. Aqui, ele é um dano grave e pré-existente no momento da venda. Isso é um vício oculto. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Eu tinha um carro com 200 mil quilômetros
e eu te vendi. Tu comprou, ele tava dando uma batidinha de tucho. Isso é um dano grave? Ah, vamos levar em consideração que sim, tá? Mas ele aqui, como ele tava batendo tucho, ele era aparente. E por alta quilometragem, o motor, ele tem durabilidade eterna, eu te pergunto, vitalícia? Não. Meu ponto de Um vista, carro não. com 200 mil quilômetros batendo tucho, e o tucho ele bate por quê? Desgaste, talvez. Desgaste natural, tu não responde por ele. Entendeu? Uhum. Entendi. Teve uma situação que aconteceu comigo uma época que foi agora recentemente. E essa era a pergunta que quando a gente tava conversando aqui nos bastidores, aqui no off, né? E teve um cliente meu que ele comprou um Golf, eu vendi um Golf para ele. O carro foi avaliado mecânica, tudo certo. E o que que acontece? Ele ficou com o carro, deu um mês mais ou menos, o carro começou a dar problema, aquecimento, começou a aquecer. Começou a aquecer. Já vi isso em outros canais. Meu Deus. Hein, o Kiko? Já vi isso em outros canais, falando em aquecimento. Aquecimento, aquecendo. O Eu Kiko tô te teve um mandando espelho. uma mensagem agora, tô te mandando uma mensagem, só dá uma lida aí na mensagem. Tá com o celular aí? Tô. Ó, tu falou, né, do negócio, vê aí, ó. O Júnior vai estar no alô aí, deve estar aí, né? Vai escutar de alguma forma. O que tu vai? Conseguimos recuperar essa grana do Quid aí? Acho que não, acho que não é. Eu falei que pra ele, tu viu o carro, rapaz. É, mas Tu e viu aí? o carro, Qual tu a andou e tu quer situação? garantir agora que Ó. Ô, sabia rapaz. do negócio, velho. Sabia, mano. Rapaz. Ô, sabia, velho. E aí, dá BO isso aí? Cara, Como é que fica a aqui. situação? Vamos lá. Para os entendedores, aqui a gente tá fazendo uma analogia. Não é que aconteceu, tá? É uma analogia, né? Isso. Vamos lá. Kiko, a gente falando, dando uma suposição aqui que o Kiko tinha comprado um carro na data de ontem. Isso. E aí veio a dar problema de queima de junta. Correto? Isso aí, Tá. é isso aí. E aí estragou o carro. Primeiro, queima de junta. Aqui, cara, eu estudei muito manual de fábrica. Tá, Queima de junta. Ele normalmente ele traz indícios para o carro. tá, E traz algumas questões que devem ser observadas para todo motorista. tá. Vamos lá. Qual que é o primeiro sintoma na queima de junta? Primeira coisa de Aquecimento? tudo. Aquecer. Quando ele começa a aquecer. Cara, ele vai desligar o ar-condicionado. Primeira coisa de Certo. tudo. Depois, começa a subir a temperatura. Ah, tem alguns quids que não tem, né? O marcador de Cara, temperatura. não tinha, mano, não vi nada. É isso que eu falei que eu Aí fiquei. depois verdade. também Não tinha ele nada, acende, No meu Marte também não tem. eu Aí não ele sei simplesmente se- apagou, tá ligado? acende a luz de fervura. Nada pra mim, não tinha nada. É, Só se tá queimado aquele. Pode ser que esteja queimado, aí tu pode alegar um vício oculto. Ou, pois Mas é, eu não o vi nada lojista ali. com a concessionária. Cara, de quem ele comprou? Da Daqui, loja? Daqui. Responde solidária. Entendi. Tu viu, Júnior? Júnior. Ei, Júnior. Um Quid. Clima Um tenso. Quid que eu comprei ontem, no valor, não vou nem falar, né? É só a devolução e tá tudo certo, a nossa amizade vai ficar a mesma. Vamos continuar o podcast. Mas assim, a questão de queima de junta do motor, ele tem responsabilidade do motorista também. Sim. Pode ser que ele seja negligente. Ou, por exemplo, ele andou o carro aqui. Eu acho- Qual que é o andando. problema aqui? Vamos lá, o Kiko. Ele trabalha com o quê? Repasse. Ele vende preço, então tome. Aqui, então tome. Aí, Aqui tu não é pessoa vulnerável e o entendimento é que tu tinha um conhecimento técnico sobre então o carro. esquece, Júnior. Deixa quieto. Não, não, eu acho que eu já tive. Não, primeiro que não apareceu no painel, foi isso que eu fiquei cuidando. Só que daí eu cheguei em casa, tava a ventoinha, daí eu fiquei pensando, aí ficou até 5 minutos, beleza. Aí fui lá, olhei a água, botei água, daí quando eu fui lá e tal, simplesmente apagou. Eu não sei, cara, eu simplesmente não tive essa experiência ainda. Essa experiência eu não tive e aconteceu comigo ontem, foi maravilhoso. Quando eu comecei a trabalhar no carro, me falaram uma vez, tá? Que, cara, eu levei pro coração e vem até hoje. Ah, É um ditado. Aqui tu vai concordar comigo. tá. No ramo automotivo. A frase, ela é bem curta. Eu Nem sempre a gente ganha. Cara, Certo. eu tomei uma vez e levo pra vida. Não adianta. Nem sempre a gente vai ganhar. Às vezes Tem vai ter outra frase, O tem outra frase que eu falo pra todo mundo, e aí todo mundo questionou e tal. Cara, tu quer entrar no ramo de carro, primeiro tem que aprender a perder dinheiro. Exatamente. Cara, Pra depois ganhar. Porque se tu não perde logo, que tu vê assim, aí o pessoal questionou, bah, não é assim, vi vários lojistas me questionando e tal. Só que o que eu tô falando? A perder dinheiro é o seguinte, é aquele carro que tu compra que tu não tá conseguindo vender, que não é teu perfil, tu tá lá 3 meses, tá 4 meses, tá lá parado e tu quer recuperar o valor que tu pagou. É isso que eu falo sobre, é melhor tu perder antes do que perder mais depois. É dinheiro parado. É sobre isso que eu falo quando
É melhor tu aprender a perder dinheiro, é o primeiro passo. Isso. É isso, cara. E para quem tá começando no ramo de carro, tem que entender que o carro é o teu dinheiro aplicado, o teu dinheiro tem que render, tem que fazer o giro rápido. Certo. E isso Exatamente. foi uma coisa que eu aprendi com o Kiko, e o curioso, Kiko, tu não tava aqui quando o Luciano veio, né? No episódio seguinte que a gente gravou contigo, o Luciano falou a mesma coisa. Cara, perder faz tu ganhar depois. Perder Exatamente. faz tu ganhar todo cara que mexe com carro, lojista ou quem é autônomo, por exemplo, um investidor, vai ter hora que vai perder. E eu vou te falar, não adianta ficar triste, que muita gente chora, né? Uhum. Muita gente acha ruim, perder dinheiro é Deixa eu ruim. aproveitar a oportunidade. O que que acontece? Por óbvio que todo mundo não quer perder dinheiro, mas faz parte para tudo, tá? Às vezes tu não compra uma comida e ela vai ali e apodrece, ou comprar uma banana tu não come, vai ali, vai Sim. fora, é um dinheiro fora. Nessa questão sobre que eu falo que nem sempre a gente ganha, cabe ao consumidor também. Porque quando ele compra um carro, por exemplo, ele tem o dever de fazer manutenção no carro. E muitas das vezes a diferença do carro usado para o carro novo é aqui. Vamos lá, eu vendi um carro, por exemplo, e informei que eu troquei correia dentada, troquei óleo, troquei filtro e troquei líquido de arrefecimento. Tá, daí o cliente está andando, está dando uma batidinha na bieleta, ou, vou um pouquinho além, ele andou e queimou uma lâmpada. Ah, mas eu quero minha garantia. Tá, mas tu não tem o dever de fazer manutenção? Quem é que está andando com os familiares dentro do carro? Aqui, a partir do momento da compra, o consumidor ele tem o dever de fazer manutenção no carro. E muitas das vezes, se ele comprar um carro, tá? Vamos dar exemplo desse Do Kiko ali, o Quid. Isso, de queima de junta queimada, motor que queimou a junta. Se ele andou 1 mês, 2 meses e não cuidou do líquido de arrefecimento, cara, não é culpa da loja. Aí foi como se fosse de mau uso. E tem previsão legal no CDC, tá? Outro exemplo, vamos lá. Vendi um carro 2 meses depois, aqui vocês vão concordar comigo. Ah, o cara vai chegar e vai falar para mim o seguinte: bah, olha só, tá com problema no bico, tem que trocar o bico porque eu quero garantir, blá blá blá. Eu, como loja, eu vendo combustível? Não veio? E o que que dá, qual é a origem que vai estragar o bico? O que que estraga um O bico de combustível ruim? Tá, e o que que eu tenho que ver com gasolina? Exatamente, exatamente. Ah, vai reclamar pro posto. Uhum. Aí é o seguinte, aí volta ali no início que nós estávamos conversando. Se todo mundo tiver o conhecimento, aqui, por exemplo, eu falo do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3º, tá? Quando for culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que no caso é uma prestação de serviço, culpa de terceiro, que é um posto de combustível, que vendeu um combustível, não me interessa como, e muitas das vezes, infelizmente, no Brasil ele é adulterado teve um caso em São Paulo aqui que... Como é que era o combustível que eles estavam vendendo? Cara, teve aqui em Santa Amaro, num posto aqui conhecido recentemente também, que tava É, cheirando com, sei lá, se não era é. água, o que que era lá. Eles estavam vendendo, não era álcool, como é que é? Cara, era uma adulteração lá que estourava motor e tudo. Meu O Deus. que eu tenho que ver com combustível? Deu problema no bico, meu amigo? Leva no mecânico, compra bicos novos, tá tudo certo, tem que fazer manutenção. É uma delícia vender caminhonete diesel hoje. É. A Maroc, então, nossa. Tu gosta, né, Kiko? Tavas comentando sobre a Maroc. Eu sou fã, né? Sou fã da Maroc. Foi a caminhonete que eu mais vendi até hoje. O Kiko é o cara, eu aprendi essa frase com ele. O Kiko é o cara que compra aquilo que ninguém quer comprar. Exatamente isso, eu sempre falo. Cara, as parcerias que eu faço nas concessionárias, eu falo assim, cara, eu não quero o que os lojistas querem. Eu quero o que tu não vai conseguir vender. É isso que eu quero. É a cabeça de baleia, é a lasanha, é isso que eu quero, cara. Ah, deixa eu te falar uma, Kiko. Quando eu comecei no ramo automotivo, cara, eu tinha 2 carros na época. E aí fui vender, cara, na primeira semana que eu comecei a trabalhar dentro de loja. E aí o meu cunhado, que meu cunhado tinha loja, um cara chegou e queria dar um EFA, um M100. Uhum. Ele chegou pra mim, cara, pega o carro na troca. Eu falei, não, o que eu vou fazer com isso, cara? Olha o tamanho daquele carro, feio, eu acho feio, né? Uhum. EFA, M100 vermelho. Aí entra mais ou menos o teu ditado, né? Que é preço, então tome. Tome. Ele falou, cara, olha só, todo carro, se tiver preço, ele vende. Daí ele falou, quanto é que tá a FIP? Cara, se eu não me engano, era 12.900. Por quanto que ele te ofereceu? Falei, 4,5. Ele disse, se tu não pegar, eu pego.
Tá. Criei coragem, fui lá e peguei o EFA. Do EFA, eu peguei uma Sprinter 97 batida e mais 2.900. Caraca. Bah. Que briga. Depois dali eu falei, cara, não adianta. Não existe carro ruim. Tudo que é Não. carro, se ele tiver preço, então tome. Então tome. Sabe que isso aí eu aprendi com o Xandão, cara. 3 meses com o Xandão lá, eu aprendi com ele. Rapaz, o cara é mestre nisso aí, o rapaz. Ele não Fera. perde, não tem. Eu vi o Uai falando também, o Uai, tá acompanhando o Uai? Eu O tô, Uai da começou. Restaurar, né? Que Nós pega tava falando. tudo e tal, que não sei o quê. E que, bah, que eu compro tudo. Só que aquela, né? Aquela frase de comprar tudo, mas também. Eu vi que chegou um gaúcho lá pra vender uma Renegade. Eu fiquei acompanhando e tal. Ah, tinha um leilãozinho de financeira. 72 de FIP a Renegade. O Ai olhou assim. Não, vou comprar. Se não perco o brick. O cara já pateou assim, contente. Acho que ele passou em vários lugares, ninguém queria comprar, eu acho. Achou que o Ai ia pagar a FIP, né? Não, 35. Deixa aí por 35. Rapaz. Então, a história é que tudo vende se tiver preço. Não Exatamente. existe que não vende. Eu tô com, agora fui avaliar agora uma EcoSport 25 mil de FIP, fui lá avaliar e tal. O cara queria 8, 1.6, câmbio manual. Fui lá olhar ela por 8 pilinha. Nossa. Tu que tá aí, 8 pila. Aí fui lá, olhei ela e tal. Fim Quanto das FIP? contas. Hã? Quanto FIP? De FIP, 25, cara. 25, não, carrinho bacana, 8 pila. Aí cheguei, olhei e tal, pá, tu começa a olhar, né? Porque é isso que a gente fala. FIP é um parâmetro, né? Daí já é outra questão, né? Aí eu falei, cara, 5 eu levo pra te ajudar e tal, né? Não. Mas eu acho que 6 ele ia. Nós ia pegar só pra fazer vídeo. A parte mais boa, assim, da estrutura era o GNV que tá embaixo do gás, né? O resto é podre. Esse cara aqui é maluco, né, cara? Como é que pode, né? Mas eu compro tudo mesmo. Eu também. É. Eu compro tudo. Não tem o que tiver. Bicicleta, qualquer coisa. Mas tu tem que saber comprar. Porque o Exato. segredo do negócio, de tudo que tu fizer, não interessa se é roupa, se é o que tu vai trabalhar, é a compra. É a compra. Se tu errou ali, não recupera mais. Exatamente. Eu queria uma mentoria depois, Kiko, beleza? Ah, Ô, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu passei um tempo atrás com uma situação em relação à questão de sinal de negócio. Tá. Eu tenho algumas perguntas em relação a esse tipo de sinal de negócio. Primeiramente, com o repassador, vamos supor. Eu tive um amigo meu um tempo atrás, ele estava olhando um carro para comprar com um lojista, um repasse. Ele deu sinal para ele, presta atenção no que aconteceu, ele deu sinal para o lojista ficou cotando esse carro em outros lugares. Ele fez um leilão, vamos assim dizer. E aí ele conseguiu um comprador, teoricamente ele conseguiu um comprador que pagava mais. Aí ele pegou e pensou assim, pô, então vou devolver o sinal. O lojista falou, não, você devolveu o teu sinal e tal, aqui já deu negócio e tal, o cliente já buscou o carro, já foi assim já, né? Ele devolveu o sinal de R$ 1.000. Só que o meu parceiro tava querendo cobrar o sinal dobrado, que é o sinal de arras que eles Uhum. falam. Isso é verdade mesmo? Isso aí... Não só verdade, como também consta em legislação. Tá? Do 417 ao 420 do Código Civil, ele trata sobre sinal de arras. Sendo bem objetivo para te entender, a partir do momento que eu vou comprar um negócio e nós firmamos um acordo, principalmente se tiver contrato, eu vou conseguir provar. Aqui, se eu dei um sinal, ele está firmado o negócio. E se tiver uma previsão, tá, de perda, e aqui eu vou para a súmula 543 e ele fala sobre o sinal de arras. A 543 do STJ, ele fala sobre o sinal de arras de uma transação de imóveis, tá? Que a gente pode utilizar por analogia no veículo. Então, aqui o que acontece? Se eu fiz uma tratativa e dei um sinal de arras e eu não cumpri, como comprador, por exemplo, eu perco o sinal. Agora, se eu dei o sinal de arras e tu não cumpriu com o que nós acordamos, tu tem que pagar dobrado, que é os R$ 1.000 meu e mais R$ 1.000. Por óbvio, o que o STJ, a súmula 543, ele fala? Que eu posso reter o sinal de 10% a 20% em cima do valor total do negócio. Nossa, Ou seja, é pesado. o STJ ele está informando que tem validade. Vamos entrar agora para dentro do consumidor, que muitos eles falam o seguinte. Normalmente eles falam, tá? Ah, mas aqui é Código de Defesa do Consumidor, ele fala que é abusivo. Primeiro, o CDC ele não trata sob sinal de arras, tá? Quem quiser pode pesquisar aí. Não trata sob sinal de arras.
Normalmente, muitos falam também, mas o CDC ele prevalece em cima do Código Civil, e aqui eu concordo. Mas ele vai prevalecer em cima das normas que batem. Por exemplo, se eu vendi como particular, conforme nós estávamos informando, eu respondo por vício oculto 445 em 30 dias. Se eu for fornecedor, eu trabalhar com carro, eu respondo por vício oculto em 90 dias. Ou seja, aqui o Código de Defesa do Consumidor ele prevaleceu em cima do Código Civil. Mas como ele não trata de arras, e se nós acordarmos, tem validade. Isso é uma novidade, então, porque quando ele me passou isso, eu nunca já tinha ouvido falar nisso, ô Kiko? Claro, com Sinal de certeza, arras? com Já? certeza. Já aprendi com o mestre, né? Não, Rapaz, eu só tô vivo hoje porque tive auxílio do mestre, né, cara? Porque rapaz. senão, eu vou dizer pra ti, cara, já tive vários problemas, né? Vários problemas. Um dos problemas que a gente solucionou na empresa, na Tome, cara, hoje a gente tá vendendo carro pra todo o Brasil. Graças a Deus, né? Mês passado foi o recorde de venda, assim. Top. E muito, cara, a gurizada fica na mesa vendendo pelo celular. E um dos problemas maiores que eu tive, que foi nos últimos depois, foi aquela questão de tu embarcar no caminhão da cegonha, vai lá, chega lá, o cara olhou o carro, perdi uma grana nisso aí, cara. Olhou o carro, não era isso que estava esperando, blá, 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 tenho 7 dias para me arrepender. O cara já tá com o código na mão, já tá com o caderno na mão. Só que, cara, isso aí me arrebentou. E eu várias vezes, tipo assim, tive que ter força para não parar, entendeu? Pô, cara, porque assim, eu sou do fio do bigode, mano. Sou do tempo de, tipo, ontem comprei o carro aqui, deu zebra, mano, jamais vou, né, questionar alguma coisa, sabe? Então, assim, tu tá comprando com uma diferença de valor muito grande, né? Sim. E eu tive esse problema aí, sabe? De a pessoa não olhar o carro, mandar e pegar o carro de volta. E hoje não. Hoje eu tenho, através, né, do Dr. Douglas aqui, que me auxiliou, nós temos um sistema que na loja, o cliente pode comprar de fora, mas não sai dentro da loja sem ter uma pessoa dele para fazer a Show. vistoria, Isso aí. assina lá, aí vai com o caminhão até o outro lado da caminhão, é tudo assim. Rapaz, tem que focar. Foca no Kiko, foca no Kiko. O homem tá dando aula. Mas é isso, cara. É sobre isso. Então, quem eu puder ajudar, eu ajudo, né? Mas eu percebo que muita gente tem medo de trabalhar, de tirar aqueles carros do pátio, né? Botar um dinheirinho no bolso, por Sim. quê? Porque eles não estão por dentro, eles não estão acompanhando. E é legal essa live, porque tu pode ter certeza que tu vai ajudar muitas pessoas. Inclusive, aqui, ó, quanto custa uma consulta hoje só para conversar contigo? Bota aí, 3.500 reais Só uma consultoria. uma consultoria, né? Aqui ele já veio com o papel dele pronto já, com o que ele precisava. Rapaz, metesse uma fria, né, cara? Seu Jaguara. Ô, meu, Já veio com tudo de casa, o teminha pronto. mas é um conteúdo que tem muita relevância, né? Demais. E tipo assim, e não para, porque a gente pode conversar sobre isso. Vai bastante. Bom, mas vamos para umas perguntas básicas, então. Eu quero umas perguntas básicas tua, para a gente poder ter aqueles cortes legal, que é os mais comuns, assim. O mais comum. Vendi um carro, cliente veio lá na loja, ficou feliz demais. É o cliente, aquele que me abraçou, tu é o melhor. Fiz um vídeo com ele, inclusive. Fiz um vídeo com ele. Inclusive, ele é do direito, advogado. Gente finíssimo, cara, gente boa pra caramba. E aí, fiz um vídeo com ele, eu falei, vamos fazer um vídeo na saída e tal. Daí ele falou assim, Kiko, eu sei, né, que sair do portão não tem garantia, né? Eu falei, que show e tal, né? Cara, esse cara não me anda a 20 km e não dá zebra no motor, Putz. coitado, cara. Cara, meu, acontece, é uma coisa que, tipo, eu olhando o carro, não tinha problema nenhum. E aconteceu com ele. Então, aquela pessoa que veio lá na minha loja comprar, fez o contratinho, todo aquele certinho, né? Abatimento sobre o valor. Tarará. Como é que é? Se coloca, eu quero que tu explique pro lojista que tem aquele carro, né? Parado que nem eu vendo hoje, né? Ele veio, olhou, assinou meu contrato onde tem abatimento sobre os valores e ele saiu, agora deu problema no motor. Como é que é? Daí é vício oculto, como é que funciona? Varia, depende toda a questão de negociação, tá? Aqui, primeiro, o CDC ele fala sobre uma coisa, ele não traz as diferenças de veículo novo e veículo usado. Então, logo, ele também não trata sobre veículos de repasse, por exemplo. Não existe uma legislação falando sobre veículo de repasse. E isso não significa que ela seja ilícita, né? Quem fala é a jurisprudência, ela fala que dá para vender. E aqui tudo vai depender do abatimento. Vamos lá.
Vendi um carro, por exemplo, com 20 mil abaixo de FIP, cara, e deu um probleminha, o cara gastou 10, meu amigo, tu tem mais 10 ainda de lucro. Tem mais 10 ainda pra queimar ainda. Esses dias, eu tava tratando com um cara, comprou aquelas Action da Ssangyong, Nossa tá? senhora. 17 mil reais abaixo de FIP. O Luciano ama sangue. Aí ele veio e falou o seguinte, ó, cara, tá com um probleminha aqui, trouxe nota fiscal pra loja e falou, ó, troquei calço, sei lá mais o que ele trocou, 870 reais. E a loja me liga e aí, eu falei, não, quanto que ele pagou abaixo FIP? 17 mil, manda ele entrar em contato comigo. Eu falei, não, tu vê que isso é vício oculto, não sei o quê. Primeiro, isso aqui não é vício oculto, tá? É manutenção. Segundo, 870 reais menos os 17 mil, tu tem quanto ainda de abatimento? Ô, louco, é sacanagem, né? A questão do motor vem nesse mesmo sentido. E não sou eu quem falo, tá? Presta atenção em mim, não veio falar que é o Douglas que fala depois. Aqui quem fala são os tribunais. Quem não gosta que eu fale, manda o pessoal trocar a jurisprudência. Pronto. O que normalmente a tratativa é, tá? Se eu vendi com abatimento do preço, ele tem validade. Por óbvio que tem que ter uma margem. E o que o judiciário ele vem informando? Que não é exato, é entre 20% abaixo de FIP, eu posso vender na modalidade de repasse. Ainda, a gente utiliza o artigo 18 para o primeiro inciso terceiro, tá? O que ele fala? Para nós demonstrarmos pro pessoal que não é ilícito vender um carro de repasse. Primeiro, o artigo 18 ele trata sobre o vício oculto e 30 dias, no qual a loja tem o dever e o direito. Vamos dar um exemplo que passou esse prazo, tá? O artigo 18 para o primeiro, ele fala ali sobre o prolongamento da garantia, que nós vamos excluir isso, e ele fala ali, tu pode ler, tá? Pode pegar ali o teu celular e olhar o artigo 18, parágrafo 1º, ele fala exatamente o seguinte: o consumidor ele pode exigir as alternativas: troca do produto, inciso 1º, rescisão de contrato ou abatimento do preço. Ou seja, se eu vendi um carro com abatimento do preço por conta do vício de forma antecipada, por analogia, conforme o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 3º, e entre 20% ou mais abaixo de FIP, ele já foi vendido naquela forma, e se ele seguiu andando, ele foi negligente. Porque na maioria das vezes o carro de repasse ele é vendido no estado em que se encontra. Não sei o que fizeram. O que o STJ vem nos informando? Que todo consumidor ele tem o dever de agir com cautela, ou seja, tem que trazer mecânico fazer laudo cautelar. Se ele pegou o carro e saiu andando num veículo no qual ele não conhece, não viu óleo, não viu água, não viu nada, meu, não posso fazer nada. Eu falo isso para um conhecido nosso que andou ontem, né? Ele pegou o carro, provavelmente saiu andando. Não sei quem, mas é nesse sentido. Mas assim, ó, eu com a experiência que eu tenho com o Douglas aqui, que eu sempre falo, foi meu mestre, aprendi bastante com ele, o que você tem que entender é o seguinte, é tudo muito amplo, não é assim tu pegar, escutou o que o Douglas está falando agora, sair, vender um repasse na tua loja e tu acha que se der problema não vai dar ruim. Pode dar ruim, porque eu aprendi com ele o seguinte, tudo é um caminho. Exatamente. Então isso começa como? Desde a fala que tu vai conversar com o teu cliente, que tu vai explicar para ele como é que funciona, e de um contrato bem elaborado e explicativo. Exatamente, é isso aí, não é? Exatamente. O homem tá dando aula, rapaz. Ô, Kiko, tu Exato. fosse formado, hein? Cara, aprendi Rapaz, muito, hein, tu mano? tava até comentando que vai Viu fazer só? mentoria. Eu acho que tu já deu uma mentoria exclusiva pro Não, Kiko já aí. tá o... Cara, Mas se nós, eu, pô. se nós focar os lojistas hoje, que tem os carros tudo encalhado lá, no pátio, e nós fazer isso, pô, vai dar boa, mano. Vambora. Eu vejo que aqui, a gente tava até conversando aqui em Santa Catarina, tem os repassadores, por exemplo, o Kiko já é disso. O Kiko é conhecido como preço, ele vende preço, velho. Então é repasse. O cliente vai lá, já sabe que vai pagar abaixo, enfim. Mas eu vejo muita gente aqui utilizando as notas promissórias do valor de diferença como uma segurança de que ele não vai ser prejudicado. Isso também é válido pela lei ou do teu ponto de Cara, vista? vamos lá. Primeiro, tem uma questão de negociação, tá? Se vocês acordaram que eu vendi com abatimento do preço e tu assumiu o risco, quem fala isso é jurisprudência, tá? Se mesmo o consumidor, muitos vão falar, que não existe. Cara, vão estudar. Se o consumidor ele comprou um veículo com abatimento do preço, ele assume o risco do negócio, porque ele teve uma vantagem econômica, tá? Mas se ele não, aí volta a questão do que ele falou, não, eu sou da época do bigode, que eu também sou. Se eu tiver que perder o negócio, tá tudo certo. Uhum. Vambora. Mas muitos não são, infelizmente. Se eles, né,
não quiserem atuar dessa forma e acordaram sobre a questão de nota promissória, tá tudo certo. Pode exigir garantia, a loja paga, mas também tem um valorzinho que aqui é um título executivo, né? Entra um processo de execução que é um negócio à parte. Eu vou te dar garantia, não te falo nada e entra o processo de execução e tá tudo certo. Caraca. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta, Douglas. Se eu fosse pra virar teu cliente, como que funciona pra eu virar teu cliente? Vai ter que chamar no Whats e assinar um contratinho, tudo no contrato e vamos embora. Mas se o Kiko me indicar, eu ganho desconto? Ah, claro. Tem, Não, tem O Kiko um, já me indicou, vamos já tô botar ali conhecendo um aqui. Kiko 10 off, né? Claro. Aí, ó, cupom de desconto. É, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Corte aqui. Ele virou. Ela tinha esse corte. Ele virou meu cliente após a minha explicação. Tipo, ó, vou criar um negócio. Claro, um corte bacana também é aquele corte que ele fala sobre tem que aprender a perder e tal. perder. Ali Ah, ficou legal, ali, né? ó, o Will, ele anota tudo, ó, tudo, Ah, ele anota tudo o tempo. Só que daí quando eu falo, tipo assim, quando eu tô falando, tô conversando com o Douglas, daí eu sei que é corte, eu tenho que olhar pra lá? Não? Não, pode ser. Pode ser. Eu tenho hora que eu olho pra cá, tem hora que eu Só se tô... tu quiser falar assim pra mim, ó. Aham. Só fazer aqui. Isso. Mas aí tu ganhasse um cliente. Entendi. Cara, eu preciso, tô precisando. Não Viu que eu- só? Pois é, o meu vai ficar bravo aqui, né? O Dr. João vai ficar bravo, mas... É que, ó, eu vou Não. dizer uma coisa pra ti que quer começar a trabalhar com carros, tá? Aí você bota um corte, bota um corte. A gente fala muito em ajudar as pessoas a como começar nos carros. Eu vou te falar de uma forma diferente. Tu quer trabalhar com carros de uma forma que eu trabalho também, de não ter aquele estresse, dá a garantia e tal. Tu vai começar pela a parte que é a parte burocrática. Então, assim, eu vou indicar a vocês o Douglas, que é um mestre nisso. Só que daí tu vai começar por onde? Tu vai aprendendo a negociar, a falar sobre a venda, porque tudo eu falo sobre o carro todo. Ele está tendo um abatimento sobre o valor do carro. Tu vai fazer o carro, tu pega aqui, tu vai estar comprando um carro barato, barato. Só que eu vou estar te falando, meu vendedor vai estar falando, e também tu vai assinar um contrato aonde tá todas certinho, aonde o Dr. Douglas também mostra isso para nós, e ele pode também fazer a consultoria para ti ensinar a fazer isso. Porque não basta tu somente vender e falar. Tu tem que ter uma coisa bem alinhadinha e pode ter certeza. Eu vendi mais de 60 carros esse mês aí e tudo certinho. Deu uns probleminhas, sempre dá, É. mas quando a gente chega e fala assim, ó, tá lembrado isso? Te lembra disso? Tá tudo certo, entendeu? Isso, o que que acontece? Normalmente, é a questão do conhecimento, né? Quando o lojista ele tiver o conhecimento, ele vai conseguir atuar de forma preventiva. E aqui, eu atuando agora como advogado, eu não consigo nunca dar garantias. Todo advogado ele não consegue dar garantia. Mas vamos para a linha de raciocínio sobre a questão de conhecimento. E aqui eu te pergunto, normalmente, do teu trabalho antes, que nós tínhamos conversado, e depois, tu conseguiu diminuir as questões de litígio com teus clientes, por exemplo? Não só diminuir, e os problemas que deram foram pela forma da condução do vendedor. É isso aí. Somente isso. Então, assim, o que que ocorre, né? Em questão de resultado. A partir do momento quando nós tivermos o conhecimento, acontece isso. A gente atua com transparência, boa fé, Sim. dever de informação, tudo isso está lá no CDC, artigo 4, 6º, 30, 31. E a importância do lojista, seja o lojista ou repassador, ter o conhecimento sobre o CDC, sobre tudo que envolve lei, é importante porque quando tu vai conversar com o cliente e a gente identifica quando o cliente ele tá agindo de má fé ou o cliente ele tá querendo ganhar vantagem e quando tu tem conhecimento, acaba te autopromovendo. Exatamente. O cliente ele para e pensa assim, pô, o cara realmente conhece de lei, cara, o que ele tá falando aqui eu já peguei cliente assim, o Júnior aqui já pegou o cliente assim, que o cliente ele literalmente pegou o telefone, pô, realmente ele tem razão. E aí tu se impõe. Por isso que é importante todo lojista, todo repassador, toda pessoa que compra, vende carro, ter conhecimento sobre a lei. É super importante. O que que eu acho, particularmente, tá? Toda loja ela deve ser tratada como empresa. A partir do momento que ela tiver isso, e a empresa ela vende conhecimento, eu tenho que me especializar sobre aquilo. E aquilo sobre loja no todo.
Ó, o que que a legislação me fala? O que que a jurisprudência está me informando nesse exato momento? O que que a questão do carro? A partir do momento que eu fizer isso, cara, diminui drasticamente todos os conflitos que vão ter ou não. E eu vou te dar um exemplo, tá? Teve um dia que eu estava dentro de uma loja e foi vendido uma Fielder 2003. O carro tinha leilão. E aí, vendido abaixo de FIP e tal. E o vendedor falou para ele assim, ó, vou te dar só garantia de motor e caixa. E o cliente falou, não, garantia não é só de motor e caixa, é garantia de todo. E eu ali quietinho, né? Aí começaram uma discussão, que o vendedor, aquele ali não tinha conhecimento, eu tava ali na volta e tal. Eu falei, meu amigo, faz o seguinte, onde é que tá escrito que tem que dar garantia de todo? Ele, não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí me mostrou. Aí eu falei, não, mas isso aí é o Google. Olha aí, isso aí que tu botou é o Google. Google para mim não tem importância nenhuma. Eu levo em consideração legislação e jurisprudência, porque jurisprudência é a fonte de lei. Me diz agora, qual é o artigo que fala que eu tenho que dar garantia do carro todo? Ele ficou procurando. Eu deixei ele procurando, falei, ó, eu vou ser teu amigo, tá? Tu não vai achar na legislação que diz que eu tenho que dar garantia do todo. Ele fala sobre o artigo 26, que é os bens duráveis em 90 dias. Aí volta toda aquela questão que nós estávamos falando. Um carro usado, ele é diferente de um veículo novo. Tão logo, a jurisprudência ela tem um entendimento diferente. E se eu dou garantia de motor e caixa, tem validade sobre motor e caixa. Porque suspensão ele vai vir de desgaste natural. E o desgaste natural, o lojista ele não tem obrigação. Quem fala isso não sou eu, mais uma vez. Sim, teve uma época aqui, Kiko, o Júnior nunca comentou sobre isso, mas eu vou até falar desse item de desgaste e tal, tudo mais. Teve uma época que a gente trabalhava lá no business, que eu te expliquei, na época que a gente tinha o shopping ali, o nosso showroom era lá no shopping. A gente vendeu um Fiesta 2014, foi para um motorista de aplicativo. Só que o que que ele estava fazendo? O pai dele ajudou ele no financiamento e o pai dele, ele usava o carro, por exemplo, 12 horas do dia, vamos supor, e as outras 12 horas o pai dele usava o carro. O carro ele rodava quase praticamente 24 horas. E esse cliente, ele ficou incomodando muito o Júnior. E a gente ficou de cara, porque, pô, imagina tu rodar, o cliente rodar 24 horas com o carro, óbvio que não vai durar. Resultado, motor, deu problema de tudo. E o Júnior acabou indo pra justiça. Nesse caso, o que que ocorre? Dica. Vendeu para um motorista de aplicativo, primeira coisa, de tudo que eu tenho que saber, quilometragem de saída e a quilometragem atual. Vou pedir foto do painel. Tem esse negócio. Esse é o primeiro ponto. Na lei tem esse negócio de limite de quilometragem? Não existe, em legislação não existe. Mas aqui, se eu acordei em limitar quilometragem, prevalece o princípio da autonomia de vontade entre as partes, onde que nós acordamos sobre isso. E tem validade. Nesse caso, tá? Sobre o motorista de aplicativo, ele utiliza, eu vou dar um exemplo para vocês. A jurisprudência, ela fala o seguinte, que eu como loja, por exemplo, eu não sou pessoa vulnerável porque eu compro e vendo carros tão logo, mesmo eu não sendo mecânico, eu tenho que ter o conhecimento do carro, tá? Ainda, ela fala o seguinte, ó, se eu sou empresário, eu tenho um ônus e tenho um bônus. E é assumir o risco do negócio, por trabalhar com carros, tá? Nesse sentido, e eu já vi jurisprudência, em que foi revertido uma situação utilizando essa mesma linha de raciocínio. Essa jurisprudência aqui, ela está falando que o lojista ele não tem obrigação, não tem o direito, né, de exercer e pedir uma garantia para o consumidor. Tudo certo. Porque ele compra e trabalha com um veículo. Nesse sentido, ele deveria ter o conhecimento. Tá, eu te pergunto, e o cara que dirige aplicativo, ele trabalha com o quê? Trabalha com o carro, né? Então, ele é profissional da área. Exatamente. Ele usa Então, o carro para ganhar. a mesma linha de raciocínio que a jurisprudência está falando que eu não sou vulnerável, e ele que trabalha com carro, o que ele tem na carteira dele? EAR, né? Uhum. Exerce atividade remunerada. Então, logo, se ele é motorista profissional, ele não é vulnerável. Entendi. Ele tem conhecimento. Ah, mas queimou a junta do motor. Tá, e por que ele não cuidou do carro? Ainda, tem a questão de quilometragem. Tem um estudo, aqui tu pode pesquisar, tá? Não lembro o ano que foi feito, mas tem um estudo em que todo consumidor, ele tem um consumo médio anual de 10 a 15 mil quilômetros por ano. Dividindo isso em 90 dias, ele vai dar 13 mil quilômetros, a média. Uhum. Sabemos que o motorista de aplicativo ele roda no mínimo 1.000 quilômetros por semana. Então,
em tese, ele não é pessoa vulnerável, ele tem responsabilidade. E eu não sou fábrica. E aí, itens que tem de desgaste natural e utilizando de forma severa, conforme tu informou, e se ele não fez manutenção, ele é responsável. O que normalmente eu falo? Eu peço foto do painel com quilometragem atual do veículo e nota fiscal de revisão. Não quero uma ordem de serviço, eu quero nota fiscal. Se ele não fez nenhuma revisão no carro, ele é negligente. E eu não tenho o dever de pagar a questão de garantia. Porque ele não exerceu o papel dele que tinha que fazer e fazer revisão no carro. Entende? Ainda, vou para a questão do manual de carro, porque toda a questão do direito automotivo, eu não estudei só jurisprudência, tá? Eu fui CDC, Código Civil, Código de Trânsito Brasileiro, fui para jurisprudência, eu fui para manual de carro folheando. Cara, fui. O que ela vem informando? Primeiro, carros novos, eu tenho que fazer revisão a cada 10 mil quilômetros, correto? Sim. Carros novos. Uhum. E ela fala lá também que caso eu não faça os 10 mil quilômetros, eu tenho que fazer revisão a cada 6 meses. E embaixo, tu pode dar uma pesquisada em todos os manuais e ele fala isso. Que com o uso severo, eu tenho que fazer pela metade. Ou seja, se eu estou utilizando de forma severa, eu tenho que fazer a cada 5 mil quilômetros e 3 meses. Cara, esses dias eu postei um vídeo desse aí, mas que teve nego me metendo pau. Foi, cara, estuda, fi. Estuda. Cara, Tá no manual. Eu louco pra repostar teus vídeos, daí eu fico. Ah, mano, tá ligado? Tu tem que cuidar, tem que ficar. Deixa ele, a pessoa É. olhando. as verdades às vezes dói, né? O É. pessoal fica, cara, o cara rodou em 3 semanas 4, 5 mil quilômetros. Ô, é sério? Loucura, cara. Loucura. Aqui ele é responsável. Ele é responsável. Pois é. Tem alguma pergunta aí, Kiko? Pois é, eu tava pensando sobre as perguntas, era tanto, mas agora escapou, né, meu? Eu já vou aproveitar, então eu vou fazer uma. Ô, William, depois tu bota aqui o negócio do feirão que eu quero falar também, tá? E o que a gente conversou sobre muitas coisas, sobre repassador, sobre consumidor, lojista e tudo mais, mas especificamente como a gente dá repasse, a gente acaba repassando o carro e tudo mais, o que que o repassador ele tem que fazer para ele poder se proteger? Uma coisa assim, uma dica assim que tu pega e fala assim, ó, lojista, ó, coloca isso na tua cabeça, isso aqui tem que ter no teu contrato, essa cláusula tem que estar lá, o que que tu... Tá. São 4 coisinhas básicas. Isso aqui eu sempre falo, tá? Primeiro, aqui vai lá no anúncio, que é carro de repasse. Desde o anúncio já, então. No anúncio, que é carro de repasse, que ele é sem garantia e ele é vendido para lojista e investidor. Te informo por quê. Questão do carro de repasse sem garantia, tu tá atuando com boa fé, transparência e dever de informação. Aqui tu tá passando a informação que o veículo ele está sendo vendido abaixo e por óbvio que não tem garantia. Normalmente o carro de repasse ele é vendido para lojista e investidor. Tá, mas por que o consumidor ele vai buscar esse carro? Mais barato? Talvez. Ele assume risco, então. Exato. Se eu estou vendendo para lojista e investidor, eu estou selecionando um público. E é aqui que é o conceito do repasse. Ele é originado para isso, correto? Se o consumidor ele veio, ele que está assumindo e ele está atuando de forma negligente. Por óbvio, vamos pensar na linha de raciocínio de loja. Eu não tenho como saber se aquele cliente que está comprando ele é um consumidor ou não. Eu quero vender. Por óbvio que eu tenho que passar todas as informações para ele. Ó, o carro, se eu sei ele é assim, primeiro, traz o mecânico, faz laudo cautelar e tá todas as questões de informação. Ah, mas se porventura vier a dar qualquer coisa, aqui toda aquela pessoa que compra um carro, como ele já tem margem, ele não tem que pegar um carro e sair andando. Ele tem que pegar um carro e levar para uma oficina, primeira coisa. Sim. Para depois, se ele quiser seguir andando, ele vai. Mas, basicamente, eu preciso ter, tanto em contrato como em anúncio, repasse, sem garantia, para lojista e investidor. Que é aqui que é o conceito básico nas vendas de repasse. Sempre. Esse é a dica que eu dou, vamos Show de dizer bola. assim. Show de bola, perfeito. E deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui algumas coisas aqui sobre questão de... Ah, eu ia te explicar ali, o Kiko na hora ele comentou sobre outra coisa. Teve uma situação que aconteceu lá com o meu Golf que ele aqueceu, né? E aí tinha dado um mês e meio. Em dezembro a gente teve o feirão e teve todo o recesso, né, Kiko? Porque chega uma parte de dezembro, o pessoal fica de recesso, férias, mecânica e tudo mais. Aconteceu comigo
no último dia que a gente trabalhou aqui na loja, se eu não me engano, foi dia 23, dia 22, 23. O cliente me manda um áudio falando, ó, o carro tá vazando. Ele levou o carro no mecânico dele, o mecânico dele falou que o problema era o cabeçote. Falou que o problema dele era o cabeçote. E aí ele queria, porque queria devolver o carro. Queria Aham. devolver o carro. Ele não queria mais ficar com o carro. Ele falou que já tinha se incomodado e tudo mais. Ele queria devolver, que o carro tinha sido financiado. E aí eu peguei e falei pra ele, não, eu vou te dar a garantia, eu não tô te dando, não tô te negando a garantia. Se eu tiver que fazer o cabeçote e gastar 5, 6, 7, 8 mil reais pra deixar o carro em ótimo estado pra ti, eu vou fazer. Ele ficou incomodando, por quê? Ele queria viajar pra ver a família dele, só que não tinha como arrumar o carro, porque o meu Uhum. mecânico não tava trabalhando, voltava só lá dia 5 de janeiro, ou seja, ia ficar 3 semanas praticamente com o carro parado. E aí, no final das contas, eu vou te falar, eu peguei, eu desfiz o negócio, eu literalmente peguei o carro de volta, cancelei o financiamento. Meu amigo, tive que pagar juros pro banco, eu perdi um dinheiro, mas por que que eu fiz isso? Tava tendo feirão, então eu não podia me incomodar que eu tava aqui, eu sou importante, eu era uma Que pessoa pessoa importante. boa. Rapaz, ele me incomodou, a mulher dele me incomodou, eles me incomodaram. O mecânico dele, eu peguei e falei, não, então vamos fazer o seguinte, bota o teu mecânico. Aí o que que eu peguei e falei, cara, talvez era até de má fé, que eu falei, não, liga de videochamada, eu quero falar com o teu mecânico e o teu mecânico vai falar com o meu. Aí, não, que isso, que aquilo. Aí ali eu já entendi de tudo, por isso que eu desfiz o negócio. Eu falei, cara, esse cliente vai me incomodar. Desfiz o negócio, mas quando acontece uma situação como essa, por exemplo, vamos supor que tá estourando o prazo ali dos 90 dias. Chegou os 90 dias, é lá no dia 30 de dezembro. Não tem ninguém trabalhando. Pum, estourou uma garantia lá, por exemplo. Que o prazo é 30, né? Então, Né? Pra, 30 pra te arrumar o pra um carro, então. concerto, sim. não, mas vou te dar um exemplo. Vamos supor que assim, ó, tá chegando lá no dia 88, um exemplo aqui. Tá, O dia 88, faltam 2 dias. tá. E aí nesse dia 88, estourou, vou dar um exemplo assim do correia dentada e foi ter que fazer o motor. Só que com esse tempo todo que vai ficar, por exemplo, o mecânico não vai estar ali trabalhando, não vai estar de recesso, vai passar o prazo dos 90 dias. Só que o cliente avisou antes. Eu ainda tenho que dar a garantia, ou como é que Tá. funcionaria? Porque o recesso vai estar lá. Tá, o que que acontece? Primeiro, tudo vai depender na questão de venda, tá? Correia dentada, ele vem estourar por qual motivo na grande maioria? Não foi feita a troca. Desgaste Feita a natural, né? manutenção. Isso, desgaste natural. Loja não responde por desgaste. Próprio, tu deve informar no momento da venda, ó, eu troquei isso, isso e isso. Vendi no estado em que se encontra. E aqui, todo comprador ele tem o dever também de fazer manutenção. Se ele não trocou, assumiu o risco. Beleza. Vamos pular essa parte. Vamos supor, 88 dias. Ele te avisa. Aqui ele suspende o prazo, tá? 88 dias fica suspenso. Tá, mas e o meu mecânico não está trabalhando? Olha só. Processos também suspendem prazos. Tem período de recesso do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Os prazos são todos suspensos. Então, logo, se no período que tem a questão de suspensão, o pessoal está na praia, ele também não vai ficar correndo embora. No Código de Defesa do Consumidor ele fala que é 30 dias, né? E, teoricamente, deveria ser corridos. Mas se tem um impeditivo, ele não corre. Mas seguimos. Outro ponto, tá? Vamos supor que seja 88 dias. E aqui me perguntaram ontem. Aí eu sou aquele malandrinho, vou querer uma garantia e tal. Nem estragou, mas eu vou falar que estragou porque para renovar a garantia. Ó, deu problema. 88 dias. Na teoria, ele suspende o prazo. Mas se eu não oportunizar a loja, que aqui o papel do consumidor é o dever de cooperação, se eu simplesmente falar, ó, o carro deu problema, mas eu não oportunizar a loja e ficar ali dando mais 15 dias, vai passar o prazo dos 90, porque ele não me oportunizou e não fica suspenso. Ele perde a garantia. Aí, Entendeu a linha de raciocínio? aí total diferença. Kiko, tem mais alguma pergunta aí pro Douglas, a lenda, pra gente poder finalizar? Cara, eu já tô quase formado com o professor, né? Rapaz, cara, pô, e é legal trazer gente assim que atua nessa área de lei, que entende de carro. Tu também tem loja, né? Tu tava comentando que Tem uma loja de tem uma moto. loja também. É importante porque ele traz tanto o lado do consumidor
mas também trazendo o lado lojista. Então ele tá no Exatamente. meio, entende? Então é É. importante, é legal de ver uma pessoa É, assim, porque. Eu tive que estudar isso na época, não tinha galera de internet para poder me ajudar. E eu fui estudar porque eu apanhei bastante, né? Uhum. Hoje, assim, cara, vou te dizer que querendo ou não, a internet ela oportuniza a gente chegar em lugares que antes não tínhamos como chegar. Hoje tem muito advogado que me segue e eu gosto de conversar com colegas e informo para eles, ó, cara, coloca lá na tua bio que tu tá atuando com direito automotivo, o pessoal tem que saber. É. É assim que a gente Isso. vai fortalecer. Cara, eu tenho muito Eu te advogado. vejo só como tu é um Exato, cara exato. entendeu? E os caras lá, cara, tu pode olhar assim, no meu Instagram, tem um monte de colega advogado, e se tu olhar aqueles que atuam, estão lá, o direito automotivo. Falei, cara, bom, por duas questões, tá? Primeiro, para o advogado, esse é um nicho que está em aberto, para aquele que quer trabalhar na área. Não tem advogado que tenha o conhecimento, e aqui é importante ele ter esse conhecimento, tá? Aqui, para o advogado, é importante ele atuar, que, de novo, não tem esse nicho, o pessoal não tem conhecimento, é sempre consumidor tem direito, e eu falo, ele tem direito, mas tem deveres. E a partir do momento que o advogado souber, ele atua fácil nesse mercado. Eu não consigo fazer nada sozinho, né? Não vou conseguir abraçar todo mundo, por isso que o pessoal tem que vir junto. Outra importância, cara, quanto mais advogados tiverem esse conhecimento do nosso lado também, o lojista também ele tiver o conhecimento, volta àquela questão que nós estávamos falando lá atrás. Sim. Aqui a gente vai conseguir mudar essa abusividade que eu falo que o consumidor é abusivo. O consumidor tem direito. Mas a partir do momento que ele vem de forma abusiva, aqui comigo não cabe. É desleal daí, né? Exatamente. Ô Douglas, eu só analisando agora, comecei a pensar uns minutinhos, falei, cara, já tava montando uma empresa, eu e tu aqui, ó. Assessoria pra lojista, fazer tua loja bombar no Instagram, tocar o terror, vender as tralhas, vender tudo. Vou destravar a tua cabeça. E com assessoria, né, do melhor, do mestre do Douglas. Bora! Aí, ó, Vambora! já surgiu um negócio. Ó, Tá? É já isso aí. clica aqui no link aqui, vamos pra cima. Já Arrasta vai. pra cima. Já fez a chamada pra cima. É, já. isso aí. Mas bom, encerramos então hoje aqui nosso Repasso Podcast. Papo muito legal, né, Kiko? Massa, Caraca, massa, cara, pô. tanto de conhecimento. Deu vários cortes dele também. Ô, vários, Eu acho vários. que foi o que mais deu corte, tá? E o mais legal mesmo. Então, Não, Douglas, que eu mais fiquei faceiro porque tu tirou todas as dúvidas, né, cara? tirei. Ah, Não, pô, né, mano? Isso aí tu ia Tudo casar, tudo mas eu vou propõe. te falar, popou uns vou te 3.500, falar, cara. tem coisa aqui que foi até o Júnior. O Júnior, ele tava falando pra mim, pô, tipo, ó, sobre esse negócio da terceirizada aqui, Isso. foi o Júnior que falou. É isso, daí é Olha só. 3.500 tudo, Hã? é mais a parte deles 3.500, tá? São rapaz, 2.300. 10% de Eu desconto tenho, ainda. tem um seguidor, eu não vou lembrar o nome dele, cara. Eu sei que ele é de São Paulo. Depois eu vou mandar isso aqui pra ele. Ele falou pra mim assim, doutor, volta e meia, só com teus vídeos eu já economizei uns 30 mil. Eu falei, cara, vou querer Ah. vou querer uma porcentagem. Ah, Mas é isso aí, faz As parte. pessoas bora. perdem tempo olhando tanta bobagem, né, cara? É. E aí tu começa a olhar um conteúdo que tem... relevante, né? Pô, Não, mano. deixa eu te falar um outro. Se eu não me engano é G3. É G3 Multimarcas, lá de Minas Gerais. Um dia me chamou no direct, nós conversando e tal. Ele falou, doutor, olha só, sou teu fã e tal. Eu falei, meu, muito obrigado, meu amigo. Ele, não, mas ontem fui dormir e minha esposa ficou braba comigo. Ah, mas por quê? Não, cheguei e fiquei olhando todos os teus vídeos. Quem que tá olhando esse cara aí? Não quer mais eu e tal. Eu disse, pô, já tô causando ciúmes até pra Rapaz, esposa. Né? já tá dando até divórcio aí. Daqui a pouco o É. cara tá te ligando, ô, vi de você aqui, cara, É vamos verdade. separar. Mas, ó, Douglas, Kiko, obrigado. Fechou, meu irmão. Tamo junto. Parceiro Mais Douglas, uma, hein? Pô, muito obrigado. prazerzão, meu amigo. Obrigado, hein? Obrigado. Papo muito Pô, legal. Obrigado, Kiko, por trazer ele também. Douglas, obrigado pelo aprendizado que tu vai poder proporcionar para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu agradeço você que ficou até o final aqui do nosso podcast, do Repasso Podcast. Não se esqueça, ô Kiko, fala para eles é lá, curtir, tem comentar. Fala para eles curtir, comentar daquele teu jeito que eu gosto. Fala aí. Para encerrar. Hoje eu tô bem animado. É isso aí, mais um podcast, então, fenomenal. Vou dizer assim, eu vou dizer pra vocês, que foi um podcast que eu tava curioso pra aprender, mais uma vez, né? Não, vou começar de novo. Começar de novo, uma merda. Isso aí dá um corte, meu. Dá um corte? Bota a tela preta. Largou a batata pra mim, né, meu? Vamos lá. Eu vou finalizar. Então, ó, galera, não se esquece, tá?
curte aqui, deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal aqui da Repasso Podcast pra poder aí ter mais conhecimento. Ah, mas daí eu tava mais- melhor antes, eu tava mais animado que tu. Então vai, então, homem. Então vai, homem. Mas, eu achei que tu ia fazer um negócio. Não, financiamento. eu começo da mesma forma que eu iniciei. Tá, mas Assim. não, tá, vai mais uma vez então. Tá, vamos lá. Vai- Não, vai- calma. Bota uma impressão. Tá, vamos lá. Galera, encerramos aqui agora o podcast com o Douglas. Cara, o cara é fenômeno. Hoje teve um conhecimento muito fera aqui com o Kiko. Tu quer preço, então tome. Encerramos aqui mais um vídeo aqui, mais um podcast para poder entregar conhecimento para todos vocês. Ó, não se esqueça. Vou falar igual o Kiko, ó, deixa o like aqui, sua boquinha de sacola. E ó, tu quer preço, então toma aqui na minha frente. Douglas aqui, advogado. E é isso aí. Muito obrigado a todos Encerra aí, vocês. Douglas. Encerra aí. Encerra aí, Douglas. Tu vem Ó, contigo, mano. Pessoal, vamos lá. Todo mundo que quiser... Não, faz de novo que agora também eu deficiente aqui. Não, isso corta. É. Ô, essa Os não três tá- cortaram. Vamos lá. Pessoal, olha só. Quem quiser saber mais sobre toda a questão do direito automotivo Puta que Esse é os cortes. Pô, é só água aí, meu. Só água. É. Pô, olha só. Quem quiser saber mais sobre o conteúdo do direito automotivo, vem aqui pro podcast e tome, que vocês vão saber muita história Não, não importante. ficou bom, É. né? Vamos de novo. Pô, eu achei que tu ia falar assim. Não, achei que tu ia... Quem quiser saber mais, assim, acesse o meu Instagram e tal. Ah, Isso, pode isso. ser. Mas eu pensei, mas se eu falo, daí eu tiro do podcast. Não, mas o podcast já tá aí. Vai ter o corte junto, tá ligado? Exato. Fala no Beleza. seu Instagram, É, fala do teu tudo trabalho. Só que se tu falar, eu fiquei pensando assim, tu vai falar, pô, acessa ali, manda no direct, se tiver uma dúvida, tu tá ferrado, mano. Porque, Vai, nossa, os caras mandam direto já. Vamos lá, quem quiser saber mais conteúdo e quiser me seguir no Instagram, Douglas Mendes ADV, tá? Doutor Automotivo, tamo junto, vamos pra cima. Ô, rapaz, Ah, esse ficou bom, hein? Pô, pareceu aqueles caras narrador de rodeio, tá ligado? Ah, viu só? É isso aí, então, encerrando mais um podcast aqui, maravilhoso, top demais, tu quer preço, não tome, com meus parceiros, o Gu, que tá virando um monstro no podcast, Arroba Guguedes. o Douglas, meu convidado, veio de Porto Alegre especialmente aqui, o filho dele, como é que é o nome? Cauã. Aparece, vem cá, vem Vem cá, vamos cá, botar ele vem cá, aqui. vem cá, vai Vem com cá, o pai ali, pô, vai com o pai. vai. cá, pai. Manda um alô pra galera lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, pô. Pega e bota ele ali, pô. Aquele aqui, ó. Manda um alô Ó, aí, pô. A câmera tá lá, ó. É isso. E esse aqui é o seguinte, tem 10 anos, ele tá com sabor 11, tá? Sabor. Sabor. Ele faz aniversário dia 12, então é sabor 11. Mas ele vem, às vezes ele escuta algumas coisinhas lá e fala, opa, esse aí não é vício oculto, né? E aí ele vai pro direito ou ele vai pro lado mais do picareta, vender brick, fazer negócio e tal? Quer ser Futebol, jogador. Atleta, Aí, meu rapaz. 10. Não, e eu já fechei um acordo com ele, né? 70% de tudo é do pai e 30% é dele. Tem minha filha também que faz odonto agora, tá fazendo faculdade. Falei, ó, 70% é meu e 30% é teu. Boa. Pensando no futuro, né? Isso aí. Isso aí. E agradecer também o cara que é fera, o cara que é da mídia, o cara que é da organização, tá sempre preocupado. E aí, Kiko, tu vai vir? Não vai? Tu tá atrasado. Vem cá, meu garoto. Chega aí perto também. Bota aqui, ó, entra aqui, ó, vem cá. Entra aqui, Vem mano. cá, fala aqui no microfone aqui É, do Guguedes dá uma aqui. mão aí, pô. Fala. Ó, põe aqui. Sou ruim pra falar. Não, vai, Fala mano, aí. vai, mano. Vai. Eu sou Não, Essas fala, se resenhas que vai dar apresenta, boa. só dá Não, uma mas bola não. pra rapaziada. Manda um alô aí pra galera. Fala do teu trabalho aqui na Express aí. Fala aí, fala do teu trabalho, mano. Na verdade, é o seguinte, né? É essa aí, né? Isso, não, foi bem. Te apresenta o nome, o que O tu cara faz. é fera, ele, é graças a ele que você tá assistindo esse vídeo também, tá? Só pra É. deixar claro. É isso aí. Não, mas quero agradecer, né? Pô, tu já economizaste 3.500 da minha parte. Viu aí. só? É. Tirou tuas dúvidas? Tirou toda a minha dúvida. Eu falei assim pro Gugu, vamos tirar ali um rascunho ali, vamos tirar tanto minha e tanto tua, né? Então, para nós economizar no nosso financeiro. Mas, cara, obrigado, tá? Tamo junto. Peraí, deixa eu finalizar aqui, mano. Deixa eu finalizar esse aqui junto aqui. Até vou gravar esse aqui, então. Encerra isso aí, então. Encerra, então. Dá um alô aí pra galera. Encerrando? Isso aí. Ô, pra encerrar o podcast, então, meu, o medo que ele tem das câmeras é o medo que eu tenho da minha mulher. Estamos aqui, ó, com o Douglas, então. Vem direto de Porto Alegre, o Dr. Douglas, Doutor Automotivo. Quer saber mais? Acesse o Instagram. Qual é o Instagram? Vamos pra cima. Douglas Mendes ADV,
Doutor Automotivo. Aí, ó. Pra Aí, ti ó, que bora. tem aquelas tretas de carro, pra ti que é lojista, enfim, tá ali o cara pra tirar tuas dúvidas. Tô aqui com Gu o Guedes! Isso, o melhor Ó, dos melhores, guri, é monstro. segue aqui, Gu Guedes, ó, tô aqui com o Kiko. Kiko é fera aí, ó. Tu quer preço? Então, Então tome. E o Instagram, como é que é, Gu? É @Gu Guedes, segue lá e também, ó, segue a Repasse Podcast, meu amigo. Bora, quero ver vocês tudo seguindo a gente. Louco, veste a camisa da Repasse. Nossa, ele é um assim, ó. Ah, eu vou te E dar teu uma também. Instagram, mano? William Vitor, @William Vitor. Certo. Bem animado. Bora pra É cima. isso aí. Conhece essa? Acabamos. Bora, valeu, galera. Tamo Valeu. junto.